Essa é a massa mais prática de fazer, muito saborosa. Você vai aprender todas as técnicas aqui. Eu sou a Carol, você está no canal Carol Gender Confeitaria, sejam todos bem-vindos. E aqui a gente vai utilizar o método direto, porque a gente vai juntar tudo e bater. Então assim, essa massa ela é diferenciada. Eu vou acrescentar aqui no bowl os ovos inteiros, o açúcar, a gordura que eu estou utilizando, que é o óleo de milho, vai um pouco de leite integral. Vou colocar aqui também o meu extrato de baunilha natural. Se você quiser ter acesso a esse extrato de baunilha com 15% de desconto e ganhar um brinde exclusivo, você comenta aqui embaixo que a gente vai te enviar o cupom para você adquirir extrato de baunilha de verdade. Agora, eu vou colocar aqui os secos, que é a farinha de trigo, junto com o fermento químico para bolo. Então, não tem segredo. Qual é o segredo dessa massa? É o emulsificante. Sim, eu sei que muita gente tem um pouco, de complexidade com o emulsificante, mas ele nada mais é que uma emulsão que ele vai fazer na nossa massa, e nisso não tem problema nenhum, porque é utilizado gordura animal. Aqui eu estou utilizando o Emustab, esse da Selecta, não tem publicidade nenhuma, só porque a gente prefere ele. Ele tem uma melhor capacidade, ele emulsiona mais, ele não deixa gosto residual, enfim. E assim, você tem que utilizar a quantidade certa para a quantidade de massa. Então aqui, eu coloquei uma colherzinha só, bem pequenininha, e eu vou deixar tudo em gramas para vocês, tá? E então a gente mistura isso muito bem aqui com o fouet, e agora a gente vai levar para bater por 5 minutos. Ah, mas não vai desenvolver glúten? Não vai desenvolver glúten, porque aqui a gente já encapsulou praticamente esse glúten com o emulsificante, né? O que o emulsificante faz? Ele vai dobrar essa massa, porque ele vai fazer que todos os componentes ali do bolo, eles se juntem, se misturem, sem precisar aerar ovos e nem nada do tipo. Então, por isso que essa massa, ela é fácil e prática para você que não tem aí, não gosta de fazer massas mais elaboradas, tá? Mas essa é uma massa também muito legal, já usamos muito ela antigamente. Então, assim, o emulsificante, eu sei que tem muita gente com preconceito, mas eu vou falar para vocês aqui, como confeiteira, que ele simplesmente vai ajudar você se você souber utilizar. Colocar demais não fica legal, traz gosto residual e pode estragar a sua receita. Então, o ideal é você saber utilizar a quantidade pequena para ele não ter nenhum tipo de gosto nem nada. Ele só vai trazer a aeração aqui que a massa em si sozinha não faria. Então, não dá para fazer essa receita sem o emulsificante, tá? Porque a quantidade de trigo é muito pouca, a quantidade de líquidos também é muito pouca, já justamente para fazer junto com o emulsificante. Se você tirar, é outra receita, então você vai procurar aqui no canal outra receita que você queira. Essa aqui é exclusiva com emulsificante. Então, aqui eu raspei as laterais aqui do bowl, pra gente bater mais ou menos uns 2 minutos, então não vai desenvolver o glúten, porque o emulsificante ele não deixa, entende? Então é como se a gente estivesse fazendo aqui um método inverso da massa manteigada, ele não vai deixar, aqui, como ele é composto de gordura, ele não vai deixar a farinha de trigo se desenvolver, no caso, o glúten, que se desenvolve quando a gente acrescenta líquido e bate. Então aqui não vai acontecer isso. E olha só, ela fica parecendo, um mousse, é isso mesmo. Ficou uma massa bem clarinha. Aqui eu tenho uma forma de 20 por 10. Eu vou colocar aqui, eu só passei desmoldante, mas você unta do jeito que você quiser. Unta muito bem, para que essa massa saia bem certinho. Então aqui eu vou colocar, a quantidade que vai dar para vocês verem. Mais ou menos aqui 497 gramas de massa. E aí a gente vai levar para o forno 160 graus por mais ou menos uns 35 minutos. Começou a ficar douradinha, já pode tirar, não deixa mais tempo, porque ela vai secar, vai ficar mais escurinha e vai, acabar perdendo muita umidade. E olha que massa linda que ela ficou. Então eu virei ela aqui na minha grade, vou partir, claro, ela ao meio para vocês verem como ela fica. Ela fica uma massa extremamente leve, muito assim, tem um sabor muito leve, muito neutro, então dá para fazer qualquer tipo de recheio com ela, qualquer tipo de cobertura, só que ela é uma massa mais delicada. Então, se você quer utilizar pasta americana, blindagem, essas coisas, você consegue, mas você vai precisar aí utilizar camadas de massa mais grossas, com recheios, tudo certinho na proporção certa, para você não sobrecarregar essa massa.
Então, dá para fazer com massas leves muitas coisas, mas você tem que entender que ela suporta uma quantidade diferenciada de um outro tipo de massa. Olha só como ela fica linda. Eu tirei aquela película dela de cima porque eu não gosto, eu não utilizo nos bolos que a gente faz, mas se você gosta, tudo certo, não tem problema nenhum. Isso é questão de gosto mesmo. Ela fica assim, linda, 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 bem fofinha, fica com um saborzinho, como eu falei, bem suave, e ela suporta a calda, tudo, mas você não exagere na calda, porque senão a gente forma uma coisa só, forma uma sobremesa, né? Aí fica uma coisa muito ensopada, como eu sempre digo. Tudo que é excesso não é legal. Então você faz aí do jeito que você gostar, mas aqui é uma dica que eu estou dizendo, porque essa massa ela pode virar uma papa, assim como muitas outras massas ficam com esse aspecto. Então aqui, ó, eu cortei com mais ou menos 1,5 cm de massa. Olha que linda! Ela fica assim mesmo, bem fofinha, parecendo uma nuvem. Por isso que o nome dela agora é nuvem de baunilha, porque ela é muito, muito peculiar ali, parecida com uma... Se você tem alguma dúvida, deixe aqui abaixo. Estamos aqui prontamente para responder todas as suas dúvidas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a gente se vê na próxima.